Obrigado, muito bem, gente, que bom estar aqui com vocês. Foi um final de semana maravilhoso de treinamento do Paz Kids. Eu amo, né, o Paz Kids e preparar material para crianças, né, porque é bem melhor que para adultos, né. Para adultos eu tenho que me comportar, falar direitinho. Com criança posso fazer doideira, pular, gritar, é bem maravilhoso. Mas que bom, é minha segunda vez aqui na igreja. A primeira vez foi uns 6, 7 anos atrás, antes da pandemia, mas aqui estamos de volta, realmente muito felizes de ver tanto que está acontecendo aqui na igreja. Muito bem, hoje vamos falar sobre o tema profecia e cura, duas ferramentas poderosas nas mãos de Deus. O ano passado eu estava preparando um curso chamado Princípios de Cura para a plataforma da Paz Church, nossa plataforma de ensino. Enquanto eu estava preparando esse curso, eu fiz a pergunta: onde será o lugar na Bíblia, onde pela primeira vez aparece o tema de cura na Bíblia? Por quê? Por que fiz essa pergunta? Porque existe um princípio hermenêutico. Hermenêutica é como interpretar a Bíblia. Então existe um princípio hermenêutico chamado princípio da primeira menção. O que significa o princípio da primeira menção? É quando um assunto é mencionado pela primeira vez nas Escrituras, isso se torna chave para interpretar futuras menções. Então, se você faz um estudo temático de qualquer coisa na Bíblia, você começa com a primeira vez que é mencionado, e dependendo do contexto que você aprende nessa primeira vez que é mencionado, então isso tem uma influência direta como você entende aquele tema através do restante da Bíblia quando aparece. Então, eu falei, cara, se vou ensinar sobre cura, eu preciso ver onde é a primeira vez que é mencionado na Bíblia. E a primeira vez que foi mencionado é em Gênesis, capítulo 20. Então, em Gênesis, capítulo 20, é a primeira vez que aparece a palavra cura na Bíblia. Agora, eu comecei a ler aquela passagem e eu percebi que não só é a primeira vez que aparece a palavra cura, mas também é a primeira vez onde aparece no hebraico a palavra profeta. Então, no mesmo capítulo, pela primeira vez aparece a palavra cura, a palavra profeta, e eu também, né, uma área minha nessa área profética, eu achei, meu Deus, que interessante que as duas áreas onde eu gosto de ministrar, que são cura e profecia, que as duas aparecem pela primeira vez em capítulo 20. Então, hoje vamos tomar um tempo e ler através do capítulo 20 de Gênesis e ver o contexto e como é aplicado pela primeira vez o uso daquelas palavras. Então, vamos começar com versículo 1, 20, capítulo 20, Gênesis 21. Vamos começar com o primeiro versículo. Diz: e Abraão partiu dali para a região do Neguebe e foi viver entre Cádiz e Sur. Depois morou algum tempo em Gerar. Lindo esse versículo, né? Você lê esse versículo e não tem ideia que está falando. Que Neguebe, que Cádiz, Sur, Gerar, não temos ideia. Então, para ajudar vocês, trouxe um pequeno mapa aqui, para vocês entenderem um pouquinho melhor. Aqui temos Israel, aí está Jerusalém. Quem escutou de alguma cidade chamada Jerusalém? Sim, alguém aqui? Ok, muito bem. E vocês podem ver que aqui está Gaza. Alguém escutou ultimamente nas notícias algum lugar chamado Gaza? É interessante que todo esse problema que temos agora, Gaza já existia 4.000 anos atrás. 4.000 anos atrás já existia Gaza. E se vemos aqui, Gaza, Ashkelon, Ashdod, Ekron, Gat, eram as 5 cidades filisteias, dos filisteus. E então toda essa área aqui é filisteia, era dos filisteus, de onde vem a palavra Palestina. A palavra Palestina vem, que aconteceu? Por que é chamado Palestina? Na Bíblia nunca diz que Palestina, né, era ou Canaã, ou Israel, Judeia, mas por que é chamado hoje Palestina? Porque teve, depois de Jesus, um ano 70 depois de Jesus, teve a guerra contra os romanos, onde foi destruído
o templo, se vocês lembram, ano 70 depois de Cristo, vocês lembram em Mateus 25, quando Jesus estava falando que ele estava no templo com os discípulos e ele estava falando do futuro, e ele começa falando: vocês veem aquele templo lindo, vai chegar um momento que não vai ficar pedra sobre pedra. Vocês lembram? Mateus 25, isso foi cumprido, né? 40 anos depois. Jesus falou isso mais ou menos 30 anos, né? O ano 30, então o ano 70 foi destruído pelos romanos por causa de uma rebelião dos judeus contra o Império Romano, e justamente destruíram aquele templo onde Jesus falou: não vai ficar pedra entre pedra, e realmente aconteceu isso. Por quê? Porque o templo estava, muitos lugares estavam cobertos de ouro, e quando chegaram os romanos e destruíram o templo, colocaram fogo, e esse ouro começou a derreter e ficar entre as pedras. Então os romanos queriam tirar todo o ouro e não deixaram pedra sobre terra, pedra tirando o ouro, e eles usaram todo esse tesouro, todo esse ouro, essa prata do templo de Jerusalém. E que fizeram com isso? Eles construíram um Colosseu na Roma. Vocês lembram do Colosseu na Roma, onde estavam os gladiadores? Isso foi construído por 50.000 escravos judeus. Quando entrou Roma, destruiu o templo, destruiu Jerusalém, levou o candelabro, todos os tesouros do templo, ouro, prata, voltaram, e além disso levaram 50.000 judeus como escravos, levaram para a volta para Roma e construíram o Colosseu. Depois do ano 70, o ano 135 depois de Cristo, mais uma vez se rebelaram os judeus contra Roma, e teve a guerra de Bar Kokhba. Então, 2 guerras dos judeus contra Roma. Depois dessa segunda guerra, agora os romanos ganharam, mas perderam muitos soldados. Foi muito duro, porque o povo de Israel sempre foi muito guerreira. Realmente foi muito terrível para os romanos. Então, depois da segunda guerra, eles falaram: meu Deus, isso não pode acontecer de novo. Eles arrasaram com Jerusalém, acabaram com tudo e proibiram os judeus para entrar em Jerusalém por 400 anos. E por causa da raiva que eles tinham em contra dos judeus, porque mesmo que ganhando, perderam tantas legiões tentando ganhar, eles ficaram com raiva e eles falaram: ok, já não vai ser Israel, já não vai ser Judeia. Qual vai ser o nome? Eles falaram: vamos colocar o nome dos inimigos mortais de Israel. E quem era o inimigo mortal de Israel? Filistea. Então eles pegaram Filistea e chamaram Palestina, que é baseado no latim sobre Filistea. Então essa é a razão que hoje é chamado de Palestina, porque os romanos, mesmo ganhando, sofreram tanto que ficaram com raiva e falaram: não, já não vai ser Israel, vai ser Palestina. Então essa razão que surgiu esse nome Palestina, não é algo bíblico, é algo que eles inventaram porque ficaram com raiva. Ok, um pouquinho de história aí. Acho que vou continuar aí, meu Deus, fica fala muita coisa. Mas voltando ao mapa. Por isso comecei a falar, porque estava olhando o mapa e comecei a lembrar um monte de coisa histórica, né? Ok, então diz que ele estava aqui no Negev. Aqui está Jerusalém. Negev é a parte do sul onde está o deserto. Então Abraão estava no deserto, e diz que do deserto do Negev ele foi para Gerar, que vocês podem ver que está no território dos filisteus. Tá? Então Gerar, uma cidade filistea. Olha aqui está Ziklag. Vocês lembram de Ziklag? Ziklag era a cidade que os filisteus deram para Davi quando ele estava com seu exército fugindo de Saul. Então isso chegou de Davi para frente, e ficou Ziklag sempre com Judá e Israel. Então ele foi para Gerar, que é uma cidade filistea. E vamos continuar então, só para vocês saberem um pouquinho. Queria dar a geografia e aí terminei contando 300 anos de história e tudo isso. Muito bem, vamos continuar. Então Gênesis capítulo 20, versículo 2. Ele dizia, aqui estamos falando de Abraão, esqueça todos esses séculos de história que acabo de
falar agora estamos de volta com Abraão. Ele chega para Gerar. E Abraão dizia que Sara, sua mulher, era sua... Meu Deus, que acontece? Abraão dizia que Sara, sua mulher, sua esposa, era sua irmã. Meu Deus, então aqui começa a pisada na bola de Abraão, que ele chega e em vez de dizer é a minha gatinha, ele diz minha irmã. Ai, começa isso que ele não esperava, o que aconteceu imediatamente depois. Então Abimeleque, rei filisteu de Gerar, mandou buscar Sara e tomou-a para si. Meu Deus do céu. Então ele chega à mente e diz a minha irmã, e o rei Abimeleque diz, meu Deus, é solteira, é gatinha, é minha. Ok, então eu tenho um iPhone novo aqui, e o iPhone novo é muito tecnológico. Eu usei para tirar uma foto aqui dessa situação. Olha essa foto que eu tirei, o iPhone, não sei como fazem essa tecnologia, mas deu para tirar essa foto disso que aconteceu 4.000 anos atrás. Estou brincando, gente. Mas aqui vemos Abimeleque, né, esse rei velho, feio, com essa gatinha que é Sara. Meu Deus. Opa. Por que Sara, que tem 70 anos de idade, parece uma gatinha de 18 anos? Como isso? Né? Eu não entendo como meu iPhone tirou essa foto e ela tendo 70 anos de idade parece uma gatinha de 18, mas que falam os estudosos. Você lembrando que Abraão tinha uma promessa de ter um filho, né? E ele é um velhinho, né? Um velhinho. E ela também velhinha, só que Deus começou a renovar o ventre dela para poder gerar crianças. Só que aparentemente Deus não só transformou o ventre, aparentemente transformou o corpo inteiro e ela ficou... E como sabemos que ela ficou? Porque onde ela ia, todos os caras queriam casar com ela. Então aqui está o velho, diz essa gatinha, não pertence a ninguém, então é minha. E aqui temos Abraão, com 85 anos de idade, só olhando, enquanto o rei leva a gatinha dele e ele... Meu Deus, então algo errado aqui. Aqui está Abraão e ele deixa que levem sua esposa. Meu Deus do céu, o que aconteceu com a proatividade do homem, né? Agora, eu sou pastor da Paz Church, né? E vocês sabem o perfil do pastor da Paz Church. Amoroso, te amo, você é precioso. Esse é o perfil, né? Gente, se alguém tenta tirar a minha gatinha, né? A minha gatinha também parece que tem 18 anos, né? A pastora Esther, a professora Esther do Paz 15. Gente, um momento que alguém tenta tirar a minha gatinha, já esse pastor amoroso da Paz Church, te amo, ele já assume, cara, já assume, sai o velho homem, né? Mas aqui, mas o que acontece? Aqui está Abraão, aqui está o cara e não faz nada, deixa que leve sua gatinha. Meu Deus do céu, o cara não é proativo, não faz nada, realmente não entendo o que aconteceu aí. Mas vamos continuar aqui. Então Abraão pisou na bola e o rei Abimeleque tomou a Sara para poder casar com ela. Agora, vamos para o versículo 3. Graças a Deus que existia alguém proativo para entrar na situação, senão Abraão ia perder a sua gatinha. Porque Abraão não fazia nada, não era proativo, mas graças a Deus que alguém se era proativo e era Deus mesmo, que Deus entrou na situação. Então vemos versículo 3, certa noite veio Abimeleque num sonho e lhe disse, você cara pisou na bola, você vai morrer, você, meu Deus, olha, você morrerá, a mulher que você tomou é casada. Graças a Deus que Deus apareceu, fez algo, porque... se ele não faz nada, Abraão ia ficar sem esposa, coitadinho, velhinho, sozinho. Eu sou poeta. Ok. Brincando. Agora, então eu tomei meu iPhone, queria ver como era a coisa, tomei essa foto com meu iPhone, e vemos
através desse sonho, a atitude de Deus enquanto adultério, como Deus vê casamento, matrimônio e adultério, e vemos que Ele não gosta do adultério, Ele não gosta da infidelidade, porque Ele falou, você vai morrer, cara. Então vemos que adultério e infidelidade traz morte, traz realmente morte e um prejuízo muito grande para as pessoas que estão dentro disso. Agora, mas continuar, é muito interessante. Vamos ver aqui a resposta no versículo 4 de Abimeleque. Mas Abimeleque, que ainda não havia tocado nela, disse, Senhor, destruirias um povo inocente? Agora acho bem interessante a resposta de Abimeleque, porque quando Deus confrontou e falou, você está tomando uma mulher que já é casada, Abimeleque não diz, você destruiria um homem inocente? Não, ele diz, você destruiria um povo inocente. Então vemos que Abimeleque, ele estava entendendo que como ele era o rei e líder, Deus não só ia castigar ele, mas ia castigar o povo inteiro, as pessoas que estavam debaixo da sua cobertura. E se vamos para o versículo 7, vemos que Deus concordava. Deus respondeu, mas se não a devolver, esteja certo de que você e todos os seus morrerão. Então Deus concordava que como ele era rei e era líder, o pecado dele não afetava só ele, mas afetava todas as pessoas que ele liderava. Então, as ações, que aprendemos essas situações, as ações de líderes têm um impacto profundo sobre os seus liderados. Então, se você que é líder, você que é pai, você que é uma pessoa com autoridade, as decisões que você toma, boas e ruins, têm um efeito direto sobre as pessoas que você lidera. Agora, vamos continuar. Versículo 5, lembrem-se que Deus chegou e falou para Abimeleque, você pisou na bola. E agora Abimeleque está dizendo, vamos ver o que ele diz. Não foi ele, Abraão, que me disse, ela é a minha irmã, e ela também não disse, ele é o meu irmão, o que fiz de coração puro. O que fiz foi de coração puro e de mãos limpas. Então aqui Abimeleque está dizendo que realmente não foi a minha intenção pisar na bola, porque e agora joga, né? Joga para Abraão. Deus diz, você pisou na bola, e agora ele diz, mas foi ele que mentiu para mim. Então eu não sabia que ela era casada, eu achava que uma gatinha solteirinha e agora ia ser minha. Eu não sabia que estava casado, então minha intenção não foi pecar, não foi pisar na bola, não foi adulterar. E a resposta de Deus é muito, muito interessante. Então Deus lhe respondeu no sonho, sim. Eu sei que você fez isso de coração puro. Olha o que Deus diz. Eu sei que você fez isso de coração puro. Eu mesmo, eu mesmo impedi que você pecasse contra mim, e por isso não lhe permiti tocá-la. Né? Então Deus vem, pisou na bola, e ele, mas não foi minha intenção pisar na bola, eu não sabia, eu achava que era solteira, e Deus fala de volta, é verdade, sua ação ia ser ruim, mas eu vi seu coração primeiro antes de ver sua ação. Então eu poupei você de pecar. Então aí vemos que Deus sempre olha o coração, olha para nosso coração. Então, o que aprendemos desse versículo é que Deus honra uma consciência limpa. Quantos aqui já pisaram na bola e você nem sabia que estava pisando na bola? Ninguém. Sou eu. Alguém aqui pisou na bola alguma vez e você nem sabia que estava pisando na bola? Acontece, você não tinha nenhuma intenção. Alguém ficou
muito irritado com você. E você, o que aconteceu? O que aconteceu? E você fez algo que irritou, mas você não tinha intenção de irritar, você não tinha intenção de fazer nada ruim. Então, nós como pessoas olhamos as ações, mas Deus sempre, antes de mirar as ações, olha para o coração. Ok? Então, nossa prioridade em tudo que fazemos é ter uma consciência limpa, porque mesmo que pisamos na bola, se mantemos nossa consciência limpa, Deus derrama graça sobre nós. Todo mundo diz, amém, obrigado, existe esperança, amém, glória a Deus. Vamos continuar, agora vamos para o versículo 7, e Deus continua falando para Abimeleque, diz, ele, Abraão, é profeta, e orará em seu favor para que você não morra. Então lembrem, ele é profeta. Então profeta, aqui é a primeira vez na Bíblia onde aparece a palavra profeta. Então como é a primeira vez, temos que olhar, ok, que princípio podemos aprender, porque temos o princípio da primeira menção. Então vamos ver o contexto. Ele é profeta e, qual a próxima palavra? Orará por você. Então a primeira vez que aparece profeta na Bíblia está ligado diretamente com oração, e não qualquer tipo de oração. Vocês lembram que existem vários tipos de orações. Se eu estou orando por mim mesmo, isso chama-se de petição, um pedido, estou fazendo um pedido, uma petição. Mas se eu estou orando por outra pessoa, isso, não por mim, mas por outra pessoa, isso se chama de intercessão. Então, ele é profeta e orará em seu favor. Então, aqui está ligando a palavra profeta e intercessão. Vamos continuar. Então, aqui vemos a primeira vez que a palavra profeta é usada na Bíblia. Essa palavra no hebraico é nabi. Nabi. Okay? Então, aí está, vocês que leem hebraico, nabi. Aí está no hebraico. Agora, vou tomar um parênteses para falar um pouquinho sobre nabi. Como parênteses, a palavra nabi aparece dentro de um nome de alguém no Novo Testamento que admiramos muito. Quem será aquela pessoa que admiramos muito no Novo Testamento? Que dentro do nome daquela pessoa está a palavra nabi. Quem será? Tempo. Brincando, gente. Qual será esse nome? Barnabé. Nabi. Então, essa palavra, quem já escutou falar daquele cara Barnabé? Alguém escutou aqui? Quem já escutou o ensino sobre que o pastor Eibe faz sobre Barnabé? Quem leu o livro? Amém. Todos sabemos, alguns, se você não leu Fator Barnabé do pastor Eibe, compre, esse é um dos fundamentos que temos sobre discipulado e consolidação na Paz Church. Mas Barnabé, o que acontece? Barnabé é mencionado em Atos capítulo 4. Tem um cara chamado José, que todos os discípulos amavam ele e colocaram o nome de Barnabé. Agora, Atos é escrito em grego, então fizeram uma transliteração do aramaico, porque a língua que falavam em Israel, a língua comum era aramaico. Também falavam hebraico, né? Eles leiam as escrituras aramaico em hebraico e faziam as escrituras, orações em hebraico, mas a língua comum era aramaico. Então, Barnabé é aramaico, Bar significa filho, Nabé é profeta, né? Porque vem direto do hebraico. Ben é filho em hebraico e nabi. Então aqui temos, só lembrando, hebraico e aramaico eram linguagens cognadas. O que significa um idioma cognado? Que é um idioma similar, que usa muitas das mesmas palavras. Por exemplo, quais línguas aqui em Latinoamérica são cognadas? O português e o espanhol são línguas cognadas que têm muita coisa em comum. Alguém aqui entende espanhol?
Alguns entendem, a maioria de vocês entendem ou acham que entendem espanhol, né? Mas são línguas cognadas com muito vocabulário similar. Agora, então Barnabé, filho de profeta, agora em Atos, ele é chamado Barnabé, só que o Atos foi escrito em qual língua? Foi escrito em inglês? Foi escrito em português? Foi escrito em aramaico? Foi escrito em hebraico? Foi escrito em grego. Então, Lucas, quando escreveu Atos, ele falou, colocaram do nome Barnabé, só que ele sabia que muitas pessoas que iam a ler Atos não falavam aramaico, então ele fez uma tradução do Barnabé para o grego, e ele falou, Huios Paraklesin, que significa filho de encorajamento, ou filho de consolação. Agora, por que ele traduz filho de profeta como filho de consolação, filho de encorajamento? Ele usou paraklesin. Temos outra palavra muito conhecida do grego que conhecemos que tem que ver com paraklesin. Qual? Paracletos. Ela já escutou 3 vezes essa mensagem. Parabéns, você é maravilhosa. Aleluia. Então, Paracletos é um título do Espírito Santo que significa encorajador ou consolador. Então, podemos ver que a ideia do profeta no Novo Testamento é encorajador ou consolador. A ideia no Novo Testamento do profeta não é aquele cara que dá profetadas, né? Não é aquele cara que toma uma Bíblia de 50 quilos e bate sua cabeça se você não escuta. Não é aquele cara, gritando e destruindo a igreja, chamando maldição. Não. A ideia no Novo Testamento do profeta é paraclesin, que é esse encorajamento ou consolação. Amém? Agora, se vocês entram em nossa escola profética, Ruach, a escola profética da Paz Church, você vai aprender muito, muito mais sobre a profecia no Novo Testamento. Aleluia, glória a Deus. Ok, terminou. Estou fazendo muito parêntese, né? Falando muita coisa, meu Deus. Ok, vamos continuar agora, vamos voltar para o texto. Vamos ver que a palavra profeta no texto está ligada à seguinte frase: profeta, ele é profeta e orará em seu favor para que você não morra. Então a intercessão e o profeta têm uma conexão íntima. O profeta é forjado no lugar secreto da oração. Não existe um profeta sem oração, não existe um profeta sem intimidade com Deus, não existe um profeta sem intercessão. Por quê? Porque o profeta aprende a escutar os batidos do coração de Deus no lugar secreto. Uma vez que ele aprende a escutar, ele então fala o que ele escuta do coração de Deus para outros. E além disso, ele não só fala, ele paga o preço de intercessão para que as vidas sejam salvas e transformadas. Amém? Esse é o profeta. Vamos agora para a próxima foto. Vamos pular aí alguns versículos, porque já falei demais e está acabando o tempo. E nem comecei a mensagem. Meu Deus, coitado do pastor, né? Que fala. Ok, então aqui temos, eu tirei outra foto com meu iPhone, né? Esses iPhones são maravilhosos, incríveis, né? Não sei como fazem, mas essa tecnologia. Então, todo profeta verdadeiro tem uma pegada de oração e intercessão muito, muito forte. Agora vamos continuar com o texto, versículo 11. Vocês lembram que Deus falou para Abimeleque, pisou na bola. Abimeleque falou, não é minha culpa, é a culpa dele. E agora então Abraão agora está respondendo, agora que ele foi o culpado de fazer Abimeleque pisar na bola. Aqui é a resposta de Abraão. Abraão respondeu, eu disse a mim mesmo, certamente ninguém teme a Deus neste lugar e irão matar-me por causa da minha mulher. Ele está explicando de por que pisou na bola e mentiu.
é porque tinha medo. Né? Então ele agiu não por fé, não confiando em Deus, mas ele agiu porque ele tinha medo que ia matar ele. Além disso, na verdade, ela é a minha irmã por parte do pai, mas não por parte de mãe, e veio a ser minha mulher. Então o medo levou ele a pisar na bola e falar uma meia verdade que chega a ser uma mentira. Gente, quantos sabem que Satanás usa meia-verdades? Ele pega uma mentira e coloca um pouquinho de verdade para disfarçar e o pessoal engolir, mas é uma mentira que destrói. Agora é interessante que mesmo, quantos sabem que Abraão realmente era um cara legal? Depois de ler essa passagem ficamos, é terrível, mas não era terrível, era um cara muito legal, muito importante. Quantos sabem que Abraão realmente era um cara de fé? Muita fé. Quantos sabem que ele é o pai da fé? Amém? E quantos sabem que todos nós, na fé, somos descendentes de Abraão? Então aqui vemos que mesmo um cara que tinha muita fé, teve momentos de medo, e onde deixou reinar o medo e pisou na bola. Né? Então isso traz, eu acho que isso traz esperança para nós. Se Abraão pisou na bola e Deus teve compaixão, eu acho que Deus vai ter compaixão de você e de mim também. Amém? Uhul, aleluia, glória a Deus. Então o medo levou ele a pisar na bola e falar uma meia verdade que chega a ser uma mentira. Mesmo tendo dons espirituais poderosos, lutamos contra as fraquezas da carne. Vamos agora pular sobre a parte de Elias e vamos direto para o versículo 17, porque falei demais. Vamos ir terminando aqui. A seguir, Abraão orou a Deus, e Deus, que diz? Deus curou Abimeleque. Então aqui temos a primeira vez que aparece a palavra cura. Mas é interessante que não só curou Abimeleque, vamos ler o que mais está dizendo. E Deus curou Abimeleque, não só Abimeleque, sua mulher e suas servas, de forma que puderam novamente ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Então aqui vemos claramente que Sara não ficou só uma noite com Abimeleque. Por que sabemos isso? Porque Deus diz que Deus fechou, né, o ventre de todas as mulheres que estavam na casa, e na cidade de Abimeleque ficaram todas estéreis. Se Sara tiver ficado só uma noite, ninguém ia saber nesse momento que todas estavam estéreis. Não, ela provavelmente esteve meses antes de ser confrontado, que Abimeleque foi confrontado por Deus. E quando ele foi confrontado, ele já sabia que tinha um problema. Ele sabia, meu Deus, ninguém está ficando grávida. E não tenho tempo para entrar na parte cultural, mas a fertilidade era muito, muito importante para os cananeus, muito, muito importante. Eles até tinham, sua religião era totalmente centrada em fertilidade. E quando ele viu que ninguém estava ficando grávida, ele falou, meu Deus, aqui tem um problema, Deus está em contra de nós. Então quando Deus apareceu para ele e falou, você vai morrer, ele já o que é isso que está acontecendo? Ele já sabia que algo estava acontecendo. Então quando Abraão orou por ele, diz que Deus curou Abimeleque, sua mulher, suas servas, de forma que puderam novamente ter filhos, porque o Senhor havia tornado estréreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Então vamos olhar um pouquinho aqui essa palavra cura. Então aqui está a primeira menção da cura na Bíblia. Curar no hebraico, rafá. Eu tirei a definição do dicionário. Verbo que significa curar, renovar, descreve o processo de cura, restaurar a saúde, ser feito saudável e fértil. Então, a Bíblia claramente conecta cura com fertilidade. E a primeira menção, então, que vemos aqui na Bíblia, a primeira menção é
a primeira coisa que Deus cura na Bíblia é infertilidade. Mas como está conectado cura com infertilidade? Quando Deus cura uma pessoa, essa pessoa entra em um novo potencial de frutificação divina. Deus não só está te curando, Ele está te dando espírito de fertilidade, de frutificação e ferramentas para impactar outras vidas e multiplicar o que Ele fez para ti. E vou dar um exemplo. Quando eu nasci, uns poucos anos atrás, né? Eu sou muito, muito novo. Quando eu nasci, os médicos falaram, que bom está rindo, aleluia, alguém está rindo da piada minha. Quando eu nasci, os médicos me examinaram e falaram para meus pais que eu tinha um buraco no coração. E falaram para meus pais, ele tem um buraco no coração. Agora, quando uma criança nasce com um buraco no coração, muitas vezes fecha nos primeiros 2 ou 3 anos. Então vamos ficar de olho para ver se fecha esse buraco. Vamos manter de olho. Agora, com 3 anos de idade, eu sou gringo, estava nos Estados Unidos. Com 3 anos de idade, minha família foi para o Chile como missionários. Eu cresci no Chile como missionário. Por isso eu fui para pregar no campus, né? Qual é o nome do campus onde está o culto espanhol? Fui a pregar em espanhol hoje. Agora, fomos para Chile. Com 8 anos de idade, minha família voltou por alguns meses para Estados Unidos. Fomos para o médico, voltamos para o médico, fizemos um exame. E ainda estava com um buraco no coração. Blá. Então, os médicos falaram para meus pais, ele ainda tem buraco. Eles falaram, ele tem 8 anos de idade, se não fecharmos esse buraco, ele vai morrer. Ele vai aguentar máximo até 12 anos de idade, e ele vai estar morto. Então, ou Deus faz um milagre, ou vamos ter que entrar e fazer uma cirurgia coração aberta para fechar esse buraco, para que ele não morra. Quem aqui é pai? Imagina que o médico diz para você, seu filho de 8 anos vai morrer se não acontecer um milagre. Então, meus pais fizeram uma carta circular, enviaram para todas as igrejas que nos apoiavam, que eram parceiras, nossa família, amigos, e tivemos vários meses intensos de oração, de jejum, orando. Então, alguns meses depois, meus pais voltaram para os médicos, voltaram a fazer exame, e Deus tinha me curado. Deus fechou aquele buraco, poupou a minha vida. Agora, não era só uma cura. Quando Deus poupou a minha vida, Ele potencializou meu destino. Porque se Ele não tivesse feito aquele milagre, eu estaria morto 40 anos atrás. Eu já estaria morto há 40 anos. Eu não estaria aqui pregando. Eu não estaria aqui com meu português esquisito falando para vocês. E vocês tentando entender esse gringo que está falando português, né? Então, Ele potencializou e fez garantia do meu futuro quando Ele curou. Então, quando você é curado, não é só uma cura, não. Deus está dizendo, eu vou usar a tua vida. Eu estou te dando uma história para contar, para que outros também acreditem, tenham fé e possam entrar no destino divino deles. Amém? Amém. Então isso é a cura. É a cura, Deus colocando fruto, potencializando o fruto e a frutificação da tua vida. Amém. Eu tenho mais ou menos 5 minutos, aleluia, antes de terminar aqui. Depois tenho que pegar o avião e voltar para São Paulo. Mas vamos ter um momento, fique onde está, vamos ter um momento de ministração. Ok. Aquele irmão lá atrás, óculos com um polo verde, que está sentado ao lado. Isso, levante a mão. Amém, glória a Deus. Primeira coisa que estou vendo na sua vida, estou vendo Deus dando muita força para o irmão, porque ainda tem muito trabalho para frente que Deus tem para o irmão fazer. Então Ele está
colocando força na sua vida, porque ainda tem muito trabalho. Outra coisa que estou vendo uma foice nas suas mãos. Você tem esse chamado de trazer a colheita para a casa de Deus. Também estou vendo uma grande espada. Deus tem colocado uma palavra forte dentro do seu coração, que você vai continuar entregando para as pessoas e ministrando de maneira poderosa na sua vida. Outra coisa que estou vendo também, no mundo espiritual, Deus te ajudando para ser muito constante no teu chamado, o que Deus tem chamado para fazer, e também ser muito equilibrado. Às vezes temos várias coisas que fazer, e às vezes começamos a fazer uma e outra, parece que estamos negligenciando, mas Deus está te dando a habilidade de fazer várias coisas e fazer bem para o trabalho dele. E mais uma coisa que estou vendo, às vezes o inimigo vem como aquele leão que ruge para tentar colocar medo, mas se você tem um chicote na mão para domar aquele leão, você não vai dar um passo atrás, esse leão vai retroceder, porque não é um leão, é um gatinho. Você tem autoridade sobre ele, sobre a vida dele. Estou vendo também uma coroa da graça de Deus sobre sua vida e uma unção nas suas mãos para curar ao quebrantado de coração. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. E Deus não parou ainda. Estou vendo também Deus te usando através de amizade e relacionamento para ter um impacto forte na vida das pessoas. Estou vendo pessoas que estão totalmente fechadas para o Evangelho, mas você entra com uma amizade, uma simpatia, faz um relacionamento muito legal, maravilhoso, e através disso, Deus entra no coração deles e eles ficam abertos para receber a palavra de Deus e a mudança e o poder de Deus na vida deles. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ai, Deus não terminou. Outra coisa que estou vendo, eu tento profetizar rapidamente, mas às vezes Deus continua. Eu vejo você alcançando não só pessoas perto de você, ao redor de você, na sua cidade, mas em outros lugares também. Outros lugares. Não sei se através de viagem, não sei se através de mídias sociais, mas a palavra que Deus tem colocado em teu coração, saindo e atingindo pessoas em outros lugares e tendo um impacto muito, muito forte. E outra coisa, já está subindo aqui o grupo, significa que terminou meu tempo, mas outra coisa que estou vendo uma unção na sua vida de fazer Jesus ser uma realidade na vida das pessoas. Vou tentar explicar. Todos nós participamos da Santa Ceia, e a Santa Ceia é uma representação do sangue, da carne de Jesus. É uma representação, mas é uma representação de algo espiritual que é muito, muito, muito real. Então eu vejo Deus te usando na vida de pessoas que têm sido religiosas, acreditam em Deus, mas nunca tiveram uma experiência real. Eles até tomaram, talvez, a Santa Ceia, mas nunca foi real. Mas vejo Deus te usando para trazer a realidade do sangue, da carne, do poder de Deus para a vida deles, onde já não é um símbolo, mas é uma realidade. E desenvolvendo fome e sede para mais de Deus dentro deles. Amém. 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 Eu vejo você falando e fogo saindo da sua boca. Amém. Já está me expulsando, brincando, gente, brincando. Vamos ficar de pé, gente, vamos ficar de pé. Se você tem alguma dor no corpo, levante a mão. Levante a mão. Amém. Se você vê uma mão levantada, coloque, você que está perto, coloque na mão neles. Vamos todos orar juntos. Em nome de Jesus, vamos liberar o poder de Deus neste lugar. Em nome de Jesus, eu repreendo toda dor, toda doença. Eu repreendo, em nome de Jesus, todo problema de enxaqueca, fora. Em nome de Jesus, também eu oro, Senhor, por ombros. Sejam curados em nome de Jesus. Cotovelo seja curado
nome de Jesus, dor aqui, nessa parte, nome de Jesus, fora toda dor, seja curado. Eu falo também para vértebras, para coluna vertebral, seja curado, fora toda dor. Também aquela pessoa que tem um problema no dedão do pé direito, fora toda dor, nome de Jesus, nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Curar pernas, nome, joelhos, nome de Jesus, seja curado, nome de Jesus. Repreendemos todo espírito de doença, repreendemos toda dor. Obrigado, Senhor, por tocar corpos neste momento. Amém e amém. Rapidinho, antes de entregar o culto, rapidinho, se você tinha dor antes da oração e neste momento não está tendo dor, levante a mão rapidinho. Amém. Tivemos manifestação de cura, outra manifestação de cura. Quem mais teve manifestação de cura? Manifestação de cura. Quem mais teve? Outra manifestação de cura. Quem mais teve manifestação de cura? Outra manifestação de cura. Outra. Amém. Glória a Deus. Vamos dar um aplauso a Deus. Ele é maravilhoso. Glória a Deus. Vou pedir Pastor Cleiton subir agora. Deus abençoe. Logo, logo vou estar no avião, mas levo vocês em meu coração. Deus abençoe.